Nossa missão é a verdade, com amor e a caridade. Arrombanda, salve o centro de Umbanda, caminho Jaruã. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do Cuca, Centro de Umbanda Caminhos de Aruanda, Casa de Pai Joaquim de Angola e Vovó Cambinda da Cachoeira. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Vaidade. Vaidade vem do latim vanitas, que a tradução seria vazio. A vaidade representa o vazio de algo dentro. E como eu não tenho algo dentro, eu coloco uma imagem, uma máscara para fora e vou precisar que aquilo seja reforçado bastante, que eu receba elogios por essa máscara. É a famosa guerra entre o ser e o parecer. Como eu não tenho certas habilidades, certas qualidades, certos requisitos, eu busco na máscara ilusória da aparência algo que realmente eu não sou. E uma das coisas que a vaidade desperta muito é a competição. Eu preciso ter essa reafirmação externa e para isso eu tenho de ser melhor do que o outro. E eu posso afirmar sem medo de estar errado que a grande maioria de nós tem recorte de vaidade. Ela pode estar mais desenvolvida no trabalho, no ambiente doméstico, com os amigos, nos grupos de algum aplicativo de mensagens ou redes sociais e, claro, no ambiente religioso. E aqui chegamos no nosso tema de hoje, o médium e a vaidade. E mediunidade não significa nem de longe, todos sabem, santidade. A mediunidade é uma ferramenta de trabalho dada por Deus para que nós possamos resgatar nossos equívocos do passado. Ou seja, ela é para muitos uma provação e, se bem utilizada, uma escada de evolução. E para o médium umbandista, e vamos falar somente do nosso segmento religioso, que é a Umbanda, né? As consequências da vaidade são desastrosas, seja para o próprio médium, seja para o seu templo religioso. O médium vaidoso muitas vezes considera que seu trabalho é melhor, superior aos dos demais. A vaidade é um traço tão vil e sorrateiro que ela não se apresenta com facilidade. Aliás, precisamos ter muita reflexão para entendermos onde expandimos a nossa vaidade. Porque ela pode ser fácil de ser vista através do uso de roupas extravagantes no terreiro, busca pelo elogio, número de guias no pescoço, de entidades espirituais que ela incorpora, comparação e críticas na mediunidade do irmão, se achando melhor. O pior, travestido de uma falsa humildade, em querer mostrar através daquela máscara que falamos, ser o menor de todos, para parecer humilde, quando na verdade seu coração está inundado de vaidade, a ponto de fazer os outros pensarem que é humildade, quando na verdade não é. A vaidade do médium pode vir tanto da sua própria consciência, né, quando ele considera melhor do que os outros devido aos trabalhos que a espiritualidade realiza por seu intermédio, tanto quanto por estímulo dos consulentes e de outros médios que lhe atribuem realizações dos espíritos, fazendo acreditar que é mérito do médium, esquecendo que o trabalho só é possível por causa da espiritualidade. Aí o médium se acha grande, detentor de grande potencial mediúnico e começa a almejar voos mais altos, né? Ser dirigente de sessão, querer arrebanhar médiuns e outras coisas mais. É claro que aqui a gente não está falando da missão mediúnica de ser um zelador, um pai de santo, um dirigente espiritual, mas falamos daqueles que, sem qualquer chamado da espiritualidade, buscam através da vaidade o desejo de liderança. E qual a consequência da vaidade dentro do terreiro de Umbanda? Todos nós sabemos que somos acompanhados pela espiritualidade de acordo com o nosso nível vibratório. Quando desenvolvemos moralmente alguns sentimentos e emoções, a gente afasta espíritos que não vibram na mesma faixa vibratória e atraímos, por certo, pela afinidade energética, espíritos mais elevados, que têm por desejo nos auxiliar no nosso crescimento espiritual. Quando a vaidade se torna presente, ainda que sutil, sem o nosso desejo de vigilância, acaba por atrair espíritos que nos cercam e começam a nos aplaudir. Inflam nosso ego,
mostram maravilhas e incentivam cada vez mais as nossas extravagâncias, ou seja, desejam a nossa derrocada no caminho espiritual. Aí acabamos sendo enredados por esses espíritos e caímos numa armadilha que nós, médios, mesmos preparamos. Quando nos damos conta, já perdemos afinidade com a casa, com os guias, com os nossos guias, passamos a ter a ideia de que o dirigente não vê o meu potencial mediúnico, já achamos que somos subaproveitados, porque o nosso diagnóstico é somos bons médios e podemos participar de tudo. Daí começa a vir o desânimo com os trabalhos espirituais, com o sentimento de não sou valorizado. Como se o valor fosse dado por alguém. É os orixás que a gente serve. Depois do desânimo vem na mente o desejo de sair da casa, de não mais trabalhar mediunicamente. E então, mais um trabalhador perdido. Mais uma vitória das trevas, que teve como principal ator o próprio médium, que não se desvencilhou da sua vaidade. Viram como é grave a vaidade dentro do terreiro? Nós, os médiuns, precisamos ter em mente que devemos fortalecer nossa moral, entender que o trabalho é feito pela espiritualidade, sendo a mediunidade, um médium, apenas um instrumento, dos obreiros do plano espiritual na Terra. Esse reconhecimento, juntamente com a humildade tão necessária nas giras de Umbanda, faz com que o terreiro sempre permaneça protegido e nós, médiuns, afastados, mas não totalmente curados dos males da vaidade. Humildade, humildade, humildade. A Umbanda é isso. A simplicidade é divina da humildade. A gente não precisa de aplausos, de elogios e nem de holofotes. Eu, quando era criança, escutava da minha avó que nem o nome da nossa entidade a gente poderia falar fora do terreiro, para não nos sentirmos vaidosos. É claro que não existe receita de bolo. Cada um vai combater a sua vaidade. Mas existem alguns pré-requisitos. A primeira delas é vigilância. E a segunda é se conhecer, para descobrir onde está o seu viés da vaidade. E para finalizar, a gente termina com um livro que é estudado no Cuca, que aconteceu na Casa Espírita, e que é de suma importância para nós médios de Umbanda. Ele é assim: lembra-te de que para venceres na mediunidade, é essencial que te sintas como um pequenino servidor. Guarda-te da empolgação orgulhosa, livra-te da vaidade e mantém-te em disciplina com os preceitos do estudo e da moral. Que Pai Joaquim de Angola e Vovó Cambinda da Cachoeira, nossos dirigentes espirituais, possam nos abençoar hoje e sempre. Que Oxalá nos abençoe. Muita paz, meus irmãos.